Que bom ter você conosco. Hoje, queridos, nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico, mas essencial para a vida cristã. O que a Bíblia diz, se é que ela diz alguma coisa, sobre o aborto? É isso que nós vamos conversar, então vem conosco e Deus abençoe. O tema de hoje também não é muito fácil. Talvez um dos mais polêmicos que a gente vai conversar. Porque nós vamos conversar sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do aborto. E essa é uma conversa difícil. Essa é uma conversa que precisa nos incomodar. Então, se você estiver meio incomodado aí, aguenta firme. Fica, porque nós precisamos falar sobre isso. O aborto é um dos assuntos mais polêmicos que nós podemos abordar. Pró-vida ou pró o quê? Pró-escolha. Quem está certo? E aí? Eu comecei uma pesquisa. Eu comecei minha pesquisa tentando descobrir se o brasileiro, de modo em geral, é contra ou a favor do aborto. O que vocês acham? Infelizmente, queridos, as ideologias políticas, elas são tão fortes em relação a esse tema, que dependendo do site que você procura, tem uma resposta. Num site diz, a grande maioria dos brasileiros é contra. No outro diz o quê? A grande maioria dos brasileiros é a favor. E um site dizia que 60% dos brasileiros são a favor do aborto. Aí eu procurei um outro com um viés um pouco diferente. Em outro estudo dizia que 43% dos brasileiros são contra e 39% a favor. Fui num terceiro, que dizia que 72% dos brasileiros são contra o aborto. E aí? Sabe qual que é a minha conclusão? Não podemos confiar nessas pesquisas. Não temos a resposta. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra coisa. Esse assunto é tão sensível que eu fui para o ChatGPT. Já usou o ChatGPT? Eu fiz perguntas sobre o aborto. Na segunda resposta, ele falou, desculpa, eu não posso te responder. Aí eu procurei uma outra inteligência artificial, fiz a mesma pergunta. Olha a resposta que ela me deu, eu anotei aqui. Parece que não consigo responder este tópico. Interessante, né? Aí eu perguntei para ela, você é proibida de falar nesse assunto? Você quer ouvir a resposta dela? Ou dele, não sei se a inteligência artificial é ele ou ela. Ele respondeu assim, peço desculpas se a minha resposta anterior causou desconforto. Como assistente, estou aqui para ajudar, mas não posso fornecer informações sobre o aborto. Se você tiver outras perguntas, ficarei feliz em ajudar. Está vendo onde a gente está se metendo? Esse certamente não é um assunto fácil. E com certeza não é um sermão de 30 minutos que a gente vai resolver todo o problema sobre o aborto no Brasil. Só que, queridos, o meu desejo aqui nessa conversa franca é que nós possamos entender alguns princípios que vão nortear o nosso posicionamento em relação a esse tema. Nós vamos, primeiramente, entender algumas coisas, ok? No Brasil, aborto é considerado crime contra a vida humana, exceto em 3 situações. Você provavelmente já conhece isso. Primeira situação, risco de vida da gestante. Segunda situação, estupro. Terceira situação, quando o feto vai nascer sem cérebro, a anencefalia. Como igreja, como discípulos de Cristo, nós respeitamos as autoridades. Nós entendemos isso, só que nós cremos também que existem possibilidades melhores do que o aborto em alguns desses casos aqui.
Aqueles que defendem o aborto direcionam os esforços para defender algo que a princípio parece fazer muito sentido, até que você comece a ler seriamente a Bíblia. Argumentos como, vocês conhecem, meu corpo, minhas regras, ou mulheres têm direito de escolha, ou quem sabe você já ouviu esse, feto não é vida. Esses são alguns argumentos a favor do aborto, mas ainda existem outros argumentos que fazem muito mais sentido do que esses e merecem o nosso completo respeito e atenção. Sabe o que eles dizem? Milhares de mulheres morrem todos os anos em resultado de abortos clandestinos. Verdadeiro ou falso? Verdade. O aborto é uma questão de saúde pública. Isso é certo. Outro, ele diz, nós precisamos ser misericordiosos e compassivos com aquelas meninas que engravidam por acidente ou por vítimas de abuso. Queridos, essas questões, elas são verdadeiras e fazem sentido, mas será que o aborto é a solução? Hoje nós vamos conversar então sobre princípios que nos norteiam. Nós precisamos começar falando sobre esse primeiro princípio, o valor da vida. A vida, queridos, a vida é sagrada. E nós cremos que a vida começa na concepção. Cremos que todos os seres humanos têm um propósito e valor divinos. Só que, infelizmente, ao falarmos do valor da vida, nós temos que falar que é o valor da vida humana, porque parece que, às vezes, a vida de um cachorrinho é mais importante do que a do ser humano. Todo mundo concorda que a vida de um cachorrinho é importante, certo? O problema e o grande engano é considerar a vida do cachorrinho mais do que a vida do bebezinho. Olha o que é a lei. Nós temos uma lei 9.605/93, no artigo 29, ela diz assim: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, dá pena de detenção, cadeia, de 6 meses a 1 ano de multa. Se você quebrar um ovo de tartaruga, você pode ser preso. Gente, graças a Deus por essa lei. Ela é ótima. Mas a minha pergunta é, será que o ser humano não tem mais valor do que os animais? Acho que Jesus dá essa resposta para a gente. Olha lá Mateus 6:26. Vocês conhecem esse texto? Jesus diz assim: observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você percebe que isso aqui é uma pergunta retórica, né? A resposta é sim, vocês têm muito mais valor. Queridos, o que nós devemos perguntar não é se o valor da vida é grande ou é pequeno. Nenhuma pessoa no seu estado mental normal vai dizer que a vida não tem valor. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: quando começa a vida? Essa é a pergunta. Uma revista científica, nada cristã, muito interessante, sabe qual que eu estou falando, né? Traz as perspectivas mais aceitas pela ciência. E eu quero passar com vocês rapidamente aqui. A primeira visão é a visão genética. Eu acho que tem ali. A visão genética afirma que a vida humana começa na fertilização.
ou na concepção. Quando os espermatozoides e os óvulos se encontram e ali eles formam um indivíduo. Os seus genes, eles formam ali um indivíduo único, um conjunto genético único. A vida começa na fertilização. Assim é criado o ser humano. E ali na fertilização, o ser humano já tem todos os direitos iguais a qualquer outro. A segunda visão é uma visão embriológica. Essa visão afirma que a vida começa na 3ª semana de gravidez, porque é quando é estabelecida a individualidade humana. Até 12 dias, aquele óvulo que foi fertilizado com o espermatozoide, ele ainda pode se dividir de maneira a formar 2 indivíduos. Então, no momento em que aquele embrião se forma e ele é um indivíduo, então é quando começa a vida. A terceira visão é a visão neurológica. A vida começa quando o feto apresenta atividade cerebral, como de um adulto. O problema aqui é que até mesmo os cientistas não concordam entre si. Alguns dizem, não, essa atividade começa com 8 semanas. Outros cientistas, tão bom quanto os outros, dizem, não, é com 20 semanas. Não dá para saber. Um jornal, o jornal de ética médica, Journal of Medical Ethics, americano, ele diz o seguinte, que os acadêmicos concordam que um bebê com 24 semanas de existência, ele já experimenta a dor da mesma forma que um adulto. Porque eles já desenvolveram, e aqui o pessoal da medicina, da enfermagem vai entender melhor do que eu, ele já desenvolveu aquilo que eles chamam dos tratos tálamos corticais e o córtex. O córtex ele se desenvolve na 24ª semana. Então, eles acreditam que até a 24ª semana. Só que olha só, o mesmo artigo diz o seguinte, que evidências mais recentes demonstram que não há essa necessidade do córtex estar funcionando para que eles possam experimentar dor. Portanto, esses estudiosos, eles têm afirmado que com 12 semanas e meia, um bebê já sente uma dor terrível durante um ato de aborto. Queridos, uma quarta visão sobre a vida é a visão metabólica. Essa visão afirma que essa discussão sobre o começo da vida, ela é irrelevante. Porque não existe um momento único em qual a vida tem início. Pode ser coisas diferentes, então isso é irrelevante. E por fim, uma visão ecológica. Na visão ecológica, eles ensinam que a capacidade de sobreviver fora do útero é o que faz, de fato, aquele embrião, aquele feto, aquele bebê se tornar vida. Isso acontece lá pela 24ª semana de gravidez. Queridos, olhando para essas visões aqui, qual você acha que nós adotamos? A vida começa na fertilização. Um artigo da Biblioteca Nacional de Medicina afirma o seguinte, que nos Estados Unidos, infelizmente não tinha aqui do Brasil, somente 38% da população considera o início da vida como sendo a fertilização. As pessoas comuns, e a gente está falando dos Estados Unidos, onde você tem uma maioria que se diz cristãos, acreditam que a vida começa na fertilização. A vida começa na fertilização. Só que olha só que interessante, 96% dos cientistas adotam essa posição, que a vida começa na fertilização. Eu não sei bem, mas eu desconfio que um cientista sabe mais de genética do que
eu e você. E eles adotam essa, a grande maioria adota isso. Nós valorizamos a ciência, mas valorizamos ainda mais a palavra de Deus. E por isso nós precisamos olhar para o nosso segundo princípio aqui, o ensino bíblico. Olha comigo o que diz lá em Lucas 1, 39 a 34. Você conhece o texto. Naqueles dias, Maria, mãe de Jesus, preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, sua prima, Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Queridos, nesse trecho, Maria visita a prima Isabel, que está grávida de João Batista. Quando Maria cumprimenta Isabel, o bebê de Isabel, que tinha mais ou menos 6 meses de vida, ele se agita. Isso demonstra consciência daquilo que nós poderíamos chamar de feto. Aliás, talvez você saiba disso, a palavra feto nada mais é do que o latim, uma palavra latina para descendente. Então o feto é o descendente. O bebê de Isabel ali tinha cerca de 6 meses. Ele reconheceu o Salvador dele. E o texto mostra isso. Isabel canta e fala, olha, quem sou eu para ver a mãe do meu Salvador que está aqui dentro? Sabe quanto tempo tinha Jesus? Quanto tempo João era mais velho que Jesus? Cerca de 6 meses. Era provavelmente um bebezinho de semanas, 2, 3 semanas, mas já era vida. Olha mais um texto comigo, Salmo 139, versículo 13 a 16. Esse é um texto que fala por si mesmo. Eu amo esse texto. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, tricotado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o quê? O meu embrião. Na outra versão diz a substância ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Fala por si. O Senhor te conhece antes de você ter forma de qualquer coisa. Nós poderíamos falar de outros textos em Jeremias 1, em Salmo 127, mas eu quero lembrar de mais um texto apenas aqui. Olha lá comigo o texto de Êxodo 21, versículo 22 a 23, é muito interessante, é a lei de Moisés, e diz assim, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização, multa, que o marido daquela mulher exigir, conforme determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será o quê? Vida por vida. Morreu a mãe, morre o agressor. Morreu o bebê, morre o agressor. A lei de Moisés, ela interpretava que vida no útero tem o mesmo valor da vida fora do útero. É vida. Igualmente vida. Felizmente, por causa da graça de Deus, a gente não precisa mais fazer isso, certo? Abortou, mata. Nós conversamos então sobre o valor da vida, sobre alguns ensinos bíblicos, mas ainda existe mais alguns elementos necessários nessa discussão. Os princípios do amor e compaixão.
Como cristãos, nós devemos exercer amor e compaixão. Cremos que o amor e a compaixão, eles devem se estender a todos, especialmente aos mais vulneráveis. A Bíblia, querido, a Bíblia nos ensina que nós devemos proteger aqueles que não têm voz e aqueles que são vulneráveis. E quem mais vulnerável e sem voz do que um bebê dentro do útero? Mas não é só o bebê que nós devemos proteger. Isso inclui aquela menina de 9 anos que engravidou decorrente de um estupro. Você lembra dessa situação? Isso inclui aquele casal jovem que fez um aborto e se arrepende. A mãe de 5 filhos que tomou um abortivo quando descobriu que estava grávida do 6º. Graça, compaixão, misericórdia. O nosso mundo, queridos, ele não é preto e branco, ele não é preto ou branco, ele é cinza, ele é quebrado, manchado pelo pecado, e nem tudo é como nós gostaríamos que fosse. E aí? O que nós faremos como igreja, como discípulos de Cristo, por essas meninas que também são vulneráveis? Meus irmãos, direitos humanos, compaixão, justiça social, cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, não são discursos da esquerda. Essas pautas, queridos, são que as ideologias de esquerda estão levantando, são, na verdade, temas do Evangelho. Pertencem a nós, pertencem aos discípulos de Cristo. Da mesma forma, o valor da vida, importância da família, trabalho diligente, direito à segurança, não são discursos da direita. Da mesma forma, as ideologias de direita estão clamando para si um discurso que, na verdade, pertence ao Evangelho. Pertence a nós, como discípulos de Cristo. Nós aqui não olhamos para o aborto como uma questão ideológica. Olhamos para o aborto com a lente do Evangelho, e é assim que tem que ser. Nós temos que cuidar do casal adolescente que engravidou. Nós temos que cuidar da menina jovem que foi estuprada, abusada. Nós temos que cuidar do bebê que está no útero, da criança que foi abandonada, da mulher que abortou e sofre por causa dessa decisão que ela tomou. O Evangelho, somente o Evangelho, queridos, é a solução para o aborto. Talvez nós nunca acabaremos com o aborto. Só que nós podemos ser a alternativa que aquela menina de 13 anos tanto precisa. É muito fácil levantar a bandeira, somos contra, somos a favor, e de fato nós somos a favor, nós somos contra. Porém, a Igreja de Cristo, ela tem um papel muito maior nessa discussão. É difícil falar nisso, porque na realidade, provavelmente nós estamos fazendo menos do que podemos, menos do que devemos. É nossa responsabilidade ser sal e ser luz num mundo perdido. Nós devemos trabalhar para cuidar com compaixão e entender cada situação com misericórdia. E só assim nós demonstraremos a graça de um Deus que se importa. De um Deus que se importa tanto com a mulher que carrega um bebê que é indesejado, quanto o bebê que precisa de uma família, de um futuro e principalmente de salvação eterna.
Além dessas coisas, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos falar das consequências emocionais e espirituais do aborto. O aborto tem efeitos para a saúde emocional, mental, espiritual da mãe e de todos os envolvidos ali. Muitas mulheres convivem com arrependimento, convivem com o peso da culpa por ter feito um aborto. Não é incomum depressão e outras consequências psicossociais. Eu sei de gente que carregou essa culpa por anos, por muitos anos. Isso resultou numa vida devastada, resultou no divórcio e até tentativa de suicídio, porque a culpa era grande. Anos atrás, conversando com alguém, ela me disse que jamais seria aceita por Deus, porque ela havia feito coisas terríveis. Entre essas coisas terríveis, ela confessou um aborto e prostituição. Certamente, nós temos aqui mulheres que passaram por isso. Mulheres que lutam com o perdão, com a sensação de perdão. Certamente nós temos homens aqui que enfrentaram isso com a esposa, ou que talvez incentivaram e fizeram parte de alguma maneira. Queridos, pessoas que precisam de restauração. Certamente nós temos aqui pessoas que passaram por isso e foram restauradas para a glória de Deus. E hoje experimentam a graça de Deus e sabem que podem andar de cabeça erguida, porque a palavra de Deus ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, minha irmã, meu irmão, se você passou por isso, pediu perdão, não fique achando que o mundo está olhando para você e falando assassino. Nós estamos aqui para dizer, nós estamos juntos, nós amamos você. Nós queremos caminhar com você, para que a sua vida seja completamente restaurada e você seja bênção na vida de outras pessoas que passaram por isso. A boa notícia do Evangelho, meus queridos irmãos, é que não há pecado que Cristo não possa perdoar, não existe culpa que o Espírito Santo não possa curar, e não existe trauma que o Senhor não possa restaurar. Não existe. Mas então, quais seriam algumas alternativas para o aborto? Eu quero passar aqui algumas alternativas para o aborto. A primeira, adoção. Quantos aqui têm filhos adotados, têm parentes adotivos, foram adotados? Alguém aqui? Eu tenho um irmão adotivo. Vocês entendem como ninguém o poder da adoção, certo? É bênção demais. Nós vimos, ou vamos ver, não passou o Vida e Bebê ainda, né? Então você vai ver aqui no Vida e Bebê sobre um programa Amor em Ação. Nós estamos incentivando candidatos à adoção. Quem sabe Deus está te chamando para fazer alguma coisa e adotar uma criança. O programa Amor em Ação pode te ajudar. Você já parou para pensar que por causa do pecado todos nós merecemos a morte? A palavra aborto significa interrupção. Todos nós merecemos a interrupção da nossa vida. Porém, por causa de Cristo, nós fomos o quê? Adotados pelo Pai Eterno. E é por isso que nós temos vida. Nós não somos abortados porque nós fomos adotados. Quem sabe Deus está te chamando para isso, para fazer alguma coisa que é maior do que levantar a placa na praça dizendo eu sou contra.
eu vou adotar. Você sabia que o Estatuto da Criança e do Adolescente concede a qualquer mulher o direito de entrega voluntária do seu filho, do seu bebê, para adoção? Qualquer mulher grávida tem o direito de falar, eu vou entregar o meu bebê para adoção. Isso é direito. Outras alternativas, você sabia que existem centros de apoio a mães em dificuldades? Aqui em Curitiba nós temos. Aqui em Curitiba nós temos o projeto Mãe Adolescente Curitibana. Aqui na igreja temos a ABC Vida, que é o braço social da IBB. O Enxoval Solidário, por exemplo, tem ajudado muitas mães que não têm condições também. Uma outra coisa que eu descobri que nós podemos fazer, eu conhecia isso nos Estados Unidos, eu descobri que tem aqui no Brasil. Você conhece o projeto Família Acolhedora? Você sabia que você pode, como família, acolher temporariamente crianças que por algum motivo foram forçadas a deixar a sua família de origem? Tem, acho que até o site eu pus ali, se você quiser buscar. São programas. Nós não temos desculpas. Queridos, eu quero começar a concluir aqui essa mensagem com parte de um testemunho de alguém que é aqui da nossa igreja. Ela escreveu uma carta, alguém que serve e que ama a Jesus. Presta atenção no que eu vou ler. Ela diz assim: minha mãe conheceu meu pai em uma festa, ele era DJ. Começaram a namorar e pouco tempo depois ela estava grávida. Eles se casaram um mês antes da minha irmã mais velha nascer. Após o nascimento, minha mãe teve depressão pós-parto. Ela ficou internada em um hospital psiquiátrico e só voltou para casa quando a minha irmã já estava andando. Pouco tempo depois, minha mãe engravidou novamente. Após o nascimento da minha outra irmã, ela apresentou o mesmo comportamento de depressão. Ela ficou internada e quando voltou, minha irmã do meio tinha por volta de 5 meses. Minha mãe voltou para casa decidida a não engravidar mais. Após algum tempo, no entanto, ela engravidou novamente. Aflita, ela tomou uma mistura de canela e outras substâncias abortivas. Mas eu estou aqui, pela graça de Deus, misericórdia e propósito divino. Alguns meses depois, minha mãe engravidou novamente e dessa vez não tentou o aborto. Meu pai foi assassinado 23 dias depois do nascimento do meu irmão. Eu só soube que a minha mãe e o meu pai tentaram me abortar na adolescência. Eu fiquei revoltada e convivi com isso por um tempo. Eu já me sentia rejeitada por não conseguir me identificar fisicamente com ninguém da família. Então, realmente foi difícil perdoar. Muitas vezes eu acusava minha mãe de não me amar, de não cuidar de mim, de me abandonar. Saber que eu sou um aborto que não deu certo. Eu falava para minha mãe, e já pedi perdão por isso, Isso fazia eu me sentir inferior a qualquer pessoa. Me tornei uma pessoa medrosa, resistente a mudanças, sem valor algum. Mas quando recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador, assim como Ele me amou e morreu por mim, ressuscitou e me perdoou, eu também pude perdoar a minha mãe. Queridos, o relato completo está no boletim da igreja. Dá uma olhada lá, assim como um artigo chamado Vidas Interrompidas. Esses dois artigos, eles podem colaborar com essa mensagem aqui. Qual que é o posicionamento, então, da IBB? Talvez você tenha visto o vídeo que o pastor Roberto gravou, e ali nós expressamos o que a Igreja Batista do Bacaxiri crê em relação ao aborto. E ele vai estar aqui, eu vou ler para você, você pode ler junto, mas eu vou ler lentamente. Eu quero que você medite, vá pensando nisso. Qual o posicionamento da IBB? Cremos que o Evangelho
em primeiro lugar, é a solução para o problema do aborto. Baseados na ciência e especialmente na palavra de Deus, cremos que a vida começa na concepção. Valorizamos a vida dentro do ventre, assim como fora do ventre. Somos contra os abusos. Somos a favor do cuidado integral do ser humano. Cremos que a igreja deve ser o reflexo máximo da compaixão e misericórdia de Deus aqui na terra. Por isso, entendemos que é responsabilidade de cada crente em Jesus valorizar a vida. Sabendo que o aborto é um problema que exige muito mais do que um posicionamento a favor ou contra, entendemos que existem implicações de permanecermos fundamentados nos princípios bíblicos. Essas consequências afetam a Igreja de Cristo, que deve agir para amparar vítimas de abuso e do aborto, sejam elas bebês ou mães, sem condições físicas, financeiras ou emocionais de cuidar dos seus filhos. A igreja deve se levantar como voz profética, dizendo não ao aborto, não ao estupro, e sim para a graça de Deus, que pode perdoar, curar e restaurar aqueles que passam por essa experiência. Talvez você nunca tenha parado para pensar nessas coisas. Talvez você seja um militante do contra o aborto. Ou, quem sabe, você é um militante a favor do aborto. Eu creio que o nosso desafio é muito maior do que ser contra ou a favor. E caso não ficou claro aqui, nós somos contra. Mas o assunto aqui é maior que isso. O Senhor Deus, Ele quer a vida. Ponto final. O que Ele quer é que nós lutemos pela vida. Não simplesmente levantando uma placa, enviando vídeos, conscientizando pessoas, mas muito mais do que isso. Tudo isso é muito bom. Mas a minha pergunta é, para o que Deus está te chamando? Deus está te chamando hoje para adoção? Quem sabe Deus está falando para você, olha, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. O que eu posso fazer? Quem sabe Deus quer que você esteja apto, pronto e disponível para adoção. Quem sabe Deus está te chamando para se envolver no trabalho de cuidar e acolher vítimas, pessoas. Quem sabe Deus está te chamando para ser uma família acolhedora, ou para orar regularmente por mães, por crianças, por adolescentes que enfrentam essa situação. Você precisa pedir perdão, você precisa perdoar. Talvez hoje seja o dia de confessar o que você fez. Talvez hoje é o dia que você quer colocar diante de Deus, Senhor, eu fiz isso na minha vida. Pedir perdão e receber a graça maravilhosa do nosso Deus e seguir em frente. Talvez você tenha passado pela experiência e está restaurada. Que tal lutar para que outros não precisem passar pelo que você passou? Você precisa mudar o seu conceito sobre aborto? Quem sabe você está aqui e é a favor do aborto, ou espero que era a favor do aborto, porque você não tinha entendido ainda a visão cristã bíblica. Ser contra o aborto não significa ser contra a mãe que sofre, ou contra quem fez e faz o aborto. Significa amar a vida.
Que bom que você permaneceu até aqui com a gente. Eu espero que tenha sido bênção para a tua vida. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com as outras pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto. Deus te abençoe.